ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Olá, muito boa noite para você que nos ouve pela Rádio Universitária FM 96,7. Está no ar mais um programa Sintonia Jurídica. Eu sou Samuel Nascimento e ficarei na sua companhia pelos próximos 30 minutos. Este é um programa coordenado pelo curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Hoje são 29 de novembro de 2016 e vamos ver os destaques de hoje. STJ discute corte de energia elétrica por dívida antiga do consumidor. Tráfico de drogas é crime mais cometido por menores infratores. Na entrevista, nós vamos conversar com Marinalva Santana sobre o 2º Seminário Estadual de Direitos Humanos e Diversidades. No quadro Questão Legal, a pergunta é: o que é alienação parental? Tem ainda a coluna Direitos Humanos, tem a agenda Sintonia e o Dica Sinjur. Então fica com a gente. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça inicia julgamento de recurso em que se decide se é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por falta de pagamento de dívidas antigas. A sessão vai decidir ainda qual o período em que as concessionárias de energia poderão fazer cobranças administrativamente, com possibilidade de suspensão do fornecimento. A jurisprudência atual do tribunal admite o corte de energia quando há atraso de contas recentes. Uma possível alteração na jurisprudência pode permitir o corte decorrente de cobrança regular de consumo com limitação temporal. O julgamento deverá ser retomado na próxima sessão prevista para o dia 14 de dezembro. O número de adolescentes cumprindo medida socioeducativa no país dobrou no último ano. Em novembro do ano passado, havia 96 mil menores nessa condição, e este ano já são 192 mil. O tráfico de drogas é o crime mais frequente entre os jovens. Há quase 60 mil guias ativas expedidas pelas varas de infância e juventude do país por este ato infracional. Já a quantidade de crimes de estupro cometido pelos menores aumentou de 1.811 em novembro de 2015 para 3.763 em novembro deste ano. Os dados são do Cadastro Nacional de Adolescentes em conflito com a lei, do Conselho Nacional de Justiça, que contém informações dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa desde março de 2014. Você também pode participar aqui do Sintonia Jurídica. Envie uma sugestão para o nosso e-mail, contato@sintoniajuridica.com.br. Sintonia Jurídica. O Grupo Matizes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, cuja única missão, ou a missão principal, é a defesa dos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Foi fundado em maio de 2002 e hoje nós estamos aqui conversando com a nossa colega Marinalva Santana, do Grupo Matizes. Muito boa noite, Marinalva. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui ao Sintonia Jurídica. Eu queria que você começasse nos dizendo qual é o principal objetivo desse evento que você está agora nos divulgando, que é o 2º encontro, não é isso? Segundo encontro de defesa dos direitos humanos da comunidade LGBT. Boa noite a todos e a todos os rádio-ouvintes da FM UFP. É um prazer estar aqui. A gente realiza aqui em Teresina, de dias 1º e 2 de dezembro, o 2º Seminário de Direitos Humanos e Diversidades. É uma parceria do Matizes com a Escola do Judiciário e que conta com o apoio de várias outras instituições, como o Tribunal de Justiça, a Escola da Magistratura, a própria OAB, a UESP. E o seminário, ele visa tematizar, fazer jus ao nome. Como é Direitos Humanos e Diversidades, a gente vai para além da discussão dos direitos da população LGBT. Não é? É um formato bem amplo, bem abrangente, e a gente sempre organiza a programação colocando um debate, vamos dizer assim, em linhas gerais, que este ano vai ser com um advogado, consultor em direitos humanos, nosso colega de Alagoas, chamado Pedro Montenegro, que vai falar sobre o combate às discriminações e às opressões em tempos sombrios como esses em que a gente vive, né? Quais são os desafios de você combater as discriminações e as opressões. E nós vamos ter, ao longo da programação, debate sobre a questão do enfrentamento ao racismo, sobre um debate específico
sobre a questão da transexualidade e vamos ter também um debate sobre, nessa conjuntura em que se discute a escola com mordaça, né, que se chama de forma eufêmica de escola sem partido, nós vamos ter um debate sobre gênero e diversidade com duas professoras educadoras, a professora Andréa Rufino e a professora Fabiola Lemos. Bem, Marinalva, então pelo que eu entendi, apesar do Grupo Matizes ter um foco de ação na comunidade LGBT, este seminário, que é o segundo seminário organizado por vocês, ele tem uma temática mais ampla dos direitos humanos, né? Pela programação, a gente vê que além da comunidade LGBT, também se fala das ações institucionais, né? A atuação, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, né? O Dr. Norberto Campelo estará participando. Exatamente. Como é que o CNJ ajuda na causa dos direitos humanos? Olha, o CNJ, eu acho que essa palestra ela vem em boa hora. O CNJ tem várias ações afirmativas, concitando os tribunais a inclusive aderir a essas ações na área da criança e do adolescente, em se tratando de mulheres, em se tratando de pessoas LGBTs, por exemplo. O CNJ tem agora uma resolução, que é do primeiro semestre deste ano, que determina aos cartórios de registro civil aqui no Brasil, em todos os estados do Brasil, portanto, a registrarem de forma administrativa, portanto, sem ação judicial, crianças nascidas através de inseminação artificial e, inclusive, contemplando os casais de lésbicas que façam essa reprodução assistida, em que uma delas cede um material genético e a outra a chamada barriga para gestar a criança. Então, pode esse casal de lésbicas registrar a criança diretamente no cartório sem necessitar, como outrora isso era exigido, de uma sentença, não é, de um juiz. Então, assim, é só um exemplo. O próprio CNJ, acho que o Dr. Norberto vai falar disso durante a sua palestra, está agora com a consulta pública que está aberta para que nós, cidadãos e cidadãs, possamos opinar, inclusive, sobre a proposta deles de compilar todas as ações afirmativas do CNJ na área. Existem em várias áreas lá, mas tem uma área específica só sobre direitos humanos, e lá você vai ver a questão da política do CNJ para tornar o sistema carcerário mais humanizado, questões ligadas, como eu já disse, a criança, adolescente, mulheres, né, e a nós também LGBTs. Marinalva, essa atuação institucional é muito importante, né? A gente sabe que à medida que o Estado vai reconhecendo, como por exemplo o uso do direito, né, o direito ao uso do nome social, né, que a comunidade LGBT tanto reivindicou, e hoje já tem uma certa aceitação no âmbito institucional do Estado, mas é a sociedade quem movimenta esses pleitos, é a sociedade quem pauta isso, é ela quem exige o respeito aos seus direitos, né? Então, eu sei que vocês estão aí num debate, um seminário, um espaço de discussão acadêmica, intelectual, mas as ações próprias de mobilização, né, da sociedade, né, além desse momento de debate, como você espera que esses assuntos repercutam, né, no dia a dia das pessoas, né? Qual a importância de colocar esse tema para a sociedade assim, de uma forma tão aprofundada como será aqui no seminário? Olha, a gente acha que é um debate que se faz necessário, mais ainda numa conjuntura adversa em que nós estamos vivendo. Infelizmente, num estado, acho que já estamos quase chegando nisso, um estado de exceção como esse que nós estamos vivendo, esses grupos chamados grupos vulneráveis, ou que alguns chamam de minorias, são quem mais sofre, né? A violação de direitos desses grupos, ela ocorre de forma mais contundente em momentos como esse. Então, a gente espera que esse debate, que a gente quer dar, inclusive, um tom, vamos dizer assim, mais pragmático ao seminário. A gente espera que os palestrantes e debatedores, ao falarem, não só façam exposições teóricas, mas também que eles apontem caminhos para a gente enfrentar esse momento difícil, mais difícil ainda, mas que no Brasil, assim, lutar pela promoção, pela efetivação dos direitos humanos é um desafio sempre grande, né? E você, como você bem disse, nós que sofremos a violação de direitos é quem temos que reivindicar, né? E um bom exemplo que você citou, a questão do nome social de travestis e trans. Por exemplo, a Universidade Federal do Piauí já tem um regramento nesse sentido, a UESP, todos esses regramentos surgiram a partir de provocação da sociedade civil, não é? E aí, quando você tem uma gestão mais aberta, uma gestão que tem mais sensibilidade, pessoas na gestão que tem mais sensibilidade para essa questão, é mais fácil de você implementar uma ação dessa reconhecendo o direito de um grupo que é extremamente vulnerável e
sofre violação cotidiana de direitos, como é o caso das travestis e trans. Você que está nos ouvindo aqui na Rádio Universitária, nós conversamos aqui nos estúdios com Marinalva Santana, do Grupo Matizes. Ela está divulgando o 2º Seminário Estadual de Direitos Humanos e Diversidade e conversando aqui sobre temas relevantes sobre essa comunidade LGBT no nosso estado. Marinalva, quais são no dia a dia as principais dificuldades que a comunidade LGBT enfrenta diante do que a gente sabe de tratamentos discriminatórios? O que é mais comum? Qual é a principal preocupação do Grupo Matizes? Olha, infelizmente é a violência, né? LGBTs, eles são vítimas de violência. Diria que é talvez o único grupo social que é discriminado, inclusive no próprio seio da família, né? Porque você tem, por exemplo, a questão do racismo, né? E ainda é muito presente na nossa sociedade, infelizmente. Mas não é de praxe as pessoas sofrerem racismo dentro do seio familiar. Acontece, mas não é com tanta recorrência como é com LGBTs. A violência também, ela se espalha, sai, não é, das relações intrafamiliares e vai para os espaços sociais. Então, por exemplo, a gente vê pelos próprios dados oficiais que o Piauí infelizmente tem se destacado no cenário nacional como um dos estados em que mais violam direitos da população LGBT, pelos dados do Disque 100, que é um serviço de denúncia do governo federal, pelos dados do Grupo Gay da Bahia, que afere há mais de 15 anos os assassinatos que ocorrem no Brasil. Para nossa tristeza, nosso desapontamento e indignação, o Piauí geralmente está na dianteira. Em 2015, por exemplo, ficou em segundo lugar em se tratando de assassinatos. Em primeiro lugar, Paraíba, em números relativos, é óbvio, e em segundo lugar o Piauí, não é? Mas nós já ficamos, por exemplo, em 2014, o Piauí estava em primeiro lugar. Então, a gente tem casos de violação de direito nas relações de trabalho, muito assédio moral nas relações de trabalho. Na escola, a escola infelizmente ainda é um espaço muito inóspito para LGBTs, por isso que há uma grande evasão escolar praticada pelo chamado bullying homofóbico, né? E tá aí são as pesquisas que dizem, não sou eu, por exemplo, a baixa escolaridade de um percentual significativo de travestis e trans se dá muito decisivamente pela falta de habilidade da escola em lidar com alunas e alunos travestis e transexuais. Bem, Marinalva, você tocou num assunto que é a escola e tem surgido, né, recentemente você mencionou a lei da mordaça, né, essa tentativa de se proibir temas como os temas de discussões de gênero e toda a defesa dessa pluralidade dentro das escolas, né, há uma tentativa de proibir, e eu queria que você me dissesse como é que isso está aqui no Piauí, né, como é que as escolas estão recebendo esses debates, ou de que maneira que essa discussão está sendo feita de fato, né, na educação e na formação das crianças aqui no nosso estado. Olha, nós tivemos aqui poucos meses aquele malfadado projeto da vereadora Cida, né, que tentava proibir qualquer discussão sobre... Aqui em Teresina, né? Aqui em Teresina. Pela pressão social não passou o projeto, obviamente, mas é bom que se registre que na primeira votação, quando não houve pressão social, os vereadores aprovaram quase que a unanimidade, somente com o voto contrário da vereadora Rosário Bezerra, né? Então, assim, a gente sabe que esse projeto, dada a repercussão, ele foi, vamos dizer assim, esquecido, foi derrotado, mas está na gaveta, e agora passado esse período eleitoral, que é quando os vereadores que estavam lá na Câmara, já com seus mandatos, se preocuparam em mantê-los, então, obviamente, deram uma refreada no debate, mas se a gente não ficar vigilante, obviamente que tão logo inicia a próxima legislatura, em 2017, a gente não tem dúvida de que vão tentar ressuscitar esse projeto, né? Para nossa, assim, a nossa alegria é que nós temos, por exemplo, nas universidades, um debate muito efervescente sobre esse tema. Cada vez mais, eu costumo até dizer que o Piauí é um celeiro de pesquisa sobre esse tema da diversidade sexual, né? Nós temos pessoas pesquisando em nível de graduação, fazendo TCC, nível de mestrado, doutorado, e isso nos deixa alegre, mas a gente sabe que tem uma onda conservadora que tenta impedir que a escola faça discussões importantes. Por que é importante fazer a discussão sobre gênero na escola? É importante porque se a escola não fizer isso,
a escola está contribuindo para a violência que as meninas, por exemplo, sofrem. Nós temos visto cada vez mais registro de estupro praticado dentro das próprias universidades e escolas, né, de nível fundamental e ensino médio. Isso a mídia tem denunciado largamente. Na USP tem movimento de algumas meninas contra exatamente essa violência que tem sido cada vez mais recorrente. Então, se a escola não discute isso, ela de certa forma contribui para essa violência de gênero que acontece e repercute, obviamente, no processo de educação, porque a escola ela só tem sentido se ela for para transformar a cabeça das pessoas e para promover a igualdade e contribuir na luta contra as assimetrias, não é? Se a escola for para consolidar, for para reforçar os preconceitos, então fica muito estranho a existência, o sentido dela. Marinalva, essa importância de discutir questões de gênero nas escolas tem sido combatida por um grupo que alega que, ao invés de se discutir, o que está fazendo é uma doutrinação ou uma educação de gênero, né, tendenciosa. Como é que você enxerga isso, né? De fato, eu acho curioso esse argumento, de maneira que parece que as pessoas são convencidas a fazer uma opção de gênero. E eu queria que você nos dissesse aqui como é que você enxerga isso, né? Essa alegação de que discutir questões de gênero na escola, na verdade, é incutir na cabeça das crianças uma decisão que não pertence à escola, mas sim à família. Olha, isso por certo é um argumento falacioso, né? Primeiro que não se sustenta esse argumento de que se está querendo doutrinar as crianças, né? É absurdo, beira o ridículo esse argumento de que se está tentando doutrinar as crianças. Veja que a escola, olha, nós estamos em 2016, a Lei de Diretrizes e Bases tem mais de quase 2 décadas, né? E a Lei de Diretrizes e Bases já colocava no seu texto que um dos princípios da educação é promover a diversidade. Quando nós tivemos a elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais tinham um módulo, vamos dizer assim, eram livrinhos que o próprio MEC lançava há cerca de 15 anos, e tinha um módulo só sobre a questão de gênero e diversidade na escola. Não é? Isso há mais de 1 década. E agora nós estamos retrocedendo para querer impedir que se faça essa discussão, que, como eu já disse, é uma discussão necessária, inclusive para você superar a questão do machismo, que mata. Mas nós estamos agora, por exemplo, há pouco tempo, a Lei Maria da Penha completou 10 anos e a imprensa, a mídia divulgou largamente, não é, que a violência contra a mulher alguns dizem que tem aumentado, outros dizem que tem aumentado a notificação. O fato é que ela é um problema sério no Brasil, não é? Um problema sério. E quando a escola não faz essa discussão, contribui para consolidar na cabeça das pessoas papéis de gênero que reforçam essa intolerância contra, por exemplo, contra meninas. Nós estamos vendo agora as músicas. Vejam as músicas que a moçada, que os jovens curtem agora. Essas músicas, elas fazem apologia até ao estupro, né? A cultura do estupro. Então é por isso que a escola precisa fazer essa discussão, né? Para que a gente supere essas chagas que nós temos, como a violência contra a mulher, como a própria discriminação, né? Que existe no mundo do trabalho, que atesta aí que as mulheres ganham em média pelo menos 30% a menos que os homens. Então esse debate sobre gênero na escola, inclusive vai estar lá no seminário, como eu já disse. Nós vamos ter um debate no dia 1º, às 14 horas, com a professora Andréa Rufino e a professora Fabíola Lemos, que são 2 educadoras, uma do ensino médio e outra da universidade, para inclusive dizer isso, por que da necessidade. Nós estamos vendo aí, por exemplo, a intolerância está tão grande, foi amplamente noticiado, não sou eu que estou inventando, que lá em São Paulo, um pai foi agredido, teve sua orelha cortada porque ele estava abraçado com o filho. Não é? Exatamente por conta desses equívocos, por conta dessa intolerância que é cada vez mais alimentada e que parece que querem naturalizar na nossa sociedade, mas que acho que não vão conseguir. E você está ouvindo aqui no Sintonia Jurídica uma entrevista com a Marinalva Santana, que é do Grupo Matizes, aqui de Teresina, que está divulgando o Seminário Estadual de Direitos Humanos e Diversidade. Marinalva, então a gente vai encerrando a nossa entrevista. Eu queria que você deixasse aqui um convite para o nosso ouvinte, né, para a nossa ouvinte que está acompanhando o programa Sintonia Jurídica, para o 2º Seminário de Direitos Humanos e Diversidades.
Então, quem estiver nos ouvindo, quem quiser participar do Seminário de Direitos Humanos na Universidade, é sempre bem-vindo ou bem-vinda. Vai acontecer dias 1º e 2 no auditório do Tribunal de Justiça do Piauí, ali no bairro Cabral, perto da Assembleia Legislativa, perto da OAB, perto do Tribunal Regional Eleitoral. As atividades começam sempre às 8h30 da manhã e vão até meio-dia, suspende na hora do almoço e retornam às 14 horas, vai até às 18. A inscrição é simbólica, quem quiser fazer a inscrição pode fazer através do site do Tribunal de Justiça, www.tjpi.jus.br. Lá na página principal tem um bannerzinho com a identidade visual do evento, segundo o Seminário Estadual de Direitos Humanos da Universidade. Clica no banner e já vai direto para a inscrição. A inscrição é simbólica, a gente está pedindo que as pessoas que se inscreverem também ajudem os animais da pipa, contribuindo com ração ou material de limpeza para essa instituição. Então, Marinalva, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa Sintonia Jurídica. É um prazer recebê-la para falar sobre direitos humanos e diversidades. É um tema que a gente está sempre tratando aqui no Sintonia Jurídica. Nós temos uma coluna com a professora Andréa Marreiro sobre direitos humanos. É uma preocupação permanente do curso de Direito aqui da Universidade Federal do Piauí. Foi um prazer conversar com você. Nós que agradecemos o espaço e esperamos você e todas as pessoas que estão nos ouvindo lá no Tribunal de Justiça. Sintonia Jurídica. E esta foi nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a Marinalva Santana pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Universitária. Agora é hora do quadro Questão Legal. Questão Legal. Esse quadro foi feito para você que tem dúvidas sobre o mundo jurídico. Nós recebemos aqui na redação perguntas sobre problemas da vida cotidiana e buscamos os melhores especialistas para responder aqui no Sintonia Jurídica. A pergunta de hoje é: o que é alienação parental? E quem responde é a advogada Elivelta Santos. A alienação parental ocorre quando o genitor, o pai ou mãe, cria uma imagem negativa sobre o outro. Ou seja, o pai inventa história sobre a mãe e a mãe inventa história sobre o pai, criando uma falsa imagem na cabeça da criança. A criança vai crescendo com raiva do pai ou da mãe, pelas histórias que o pai ou a mãe vão lhe contando no decorrer do tempo. Pode ocorrer também alienação de avô e de avó, também criando histórias sobre quem foi embora, quem separou. Se o filho mora com a mãe, os avós também fazem isso, criando uma falsa imagem. Isso é alienação parental. Se você também quer tirar dúvidas sobre o mundo do direito, envie uma mensagem para o nosso e-mail contato@sintoniajuridica.com.br. Nós vamos ter o maior prazer de responder para você aqui no Questão Legal. Sintonia Jurídica. Hoje é dia de receber a professora Andréa Marreiro, que é mestra em Direitos Humanos. Coluna Direitos Humanos, com Andréa Marreiro. Olá, sou Andréa Marreiro e hoje venho contar a história de Pati. Pati é uma menina trans. Sua mãe escreveu uma carta ao prefeito da cidade de Teresina em abril de 2016. O motivo da carta era a tramitação do projeto de lei número 20, na Câmara de Vereadores de Teresina. Tinha como objetivo vedar a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo manifestações da ideologia de gênero nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal de Teresina. Quando Pati nasceu, foi registrada como Patrício, mas desde cedo não se reconhecia no universo masculino que lhe foi designado no nascimento. Pati se sentia menina. Disse com 1 ano e meio: eu era uma menina. Aí veio uma fadinha e me transformou em um menino. Pati não se reconhecia como um menino. Amanda Pita, a mãe de Pati, relata a dor da experiência e a dificuldade em lidar com a situação. Essas foram enfrentadas com acompanhamento psicológico, muita pesquisa, estudo e escuta da filha. A primeira batalha foi vencida dentro de casa, junto à família, que com amor e respeito entenderam e acolheram Pati. A segunda foi mais difícil. Na escola onde Pati estudava, embora a professora se esforçasse e as crianças a acolhessem, os funcionários resistiam em aceitar Pati, lembrando-a insistentemente de Patrício. Aquele ambiente era violento com ela, lhe provocava desconforto e sofrimento. Não era possível permanecer ali. Amanda procurou outras escolas, mas o direito à educação de Pati era violado pelo preconceito e inabilidades para acolher a diversidade. Amanda relata: uma das escolas chegou a me pedir um laudo psiquiátrico alegando a doença da minha filha. Esse itinerário doloroso fez com que a mãe procurasse o Ministério Público em busca de ajuda. Ela nos conta: lá fui orientada a matriculá-la em uma escola pública municipal, por se tratar de uma escola inclusiva. Foi a melhor atitude que tomei. Minha filha foi matriculada no 2º período na SEI Presidente Médici, no turno da tarde e com base na Lei Municipal 11.258 de 2011.
que dispõe sobre a inclusão do nome social de pessoas travestis e transexuais nos registros municipais relativos a serviços públicos prestados no âmbito da administração pública municipal direta e indireta, bem como em respeito à nota técnica do MEC de número 24/2015 e a resolução de número 12 de 2015 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT. Outra grande vitória foi quando o material didático da PAT veio com seu nome. Senhor Prefeito, diz a mãe, a questão de gênero é uma realidade na rede municipal de Teresina. A PAT é a prova disso. Por isso venho pedir o veto deste projeto de lei. Assinado por 9 vereadores teresinenses, o PL 20 chama gênero de ideologia e deturpa e nega as lutas históricas por igualdade e respeito à diversidade. O PL 20 ignora e violenta a Constituição de 1988, que proclama a igualdade de gênero no nosso país. A mãe de Paty nos põe a pensar quando pergunta: onde fica a orientação do MEC para trabalhar com temas transversais? O que será das outras crianças como a Paty? Como a administração municipal pretende fazer a inclusão nestes casos? O senhor já parou para pensar que crianças também sofrem homofobia e transfobia? Pois não falar no assunto não vai fazer as Patys, as Lauras, as Milenas e os Vitos desaparecerem da sociedade. O projeto foi arquivado, mas as confusões e deturpações sobre gênero permanecem. Paty nos ensina: gênero não é ideologia, transexualidade não é doença. Se você, ouvinte, tem dúvidas sobre o assunto, te convido a assistir a palestra gratuita da pesquisadora da Anis, doutoranda pela UNB, Gabriela Rondon. Ela falará sobre transexualidade no dia 2 de dezembro, às 8h30, no auditório do Tribunal de Justiça do Piauí. A palestra faz parte da programação do 2º Seminário Estadual de Direitos Humanos e Diversidades, organizado pelo Matizes e pela SMEP. Sintonia Jurídica. Você acabou de ouvir a coluna com a mestra em Direitos Humanos, Andréa Marreiro. Agora você acompanha o Agenda Sintonia com Rosiana de Moraes. Agenda Sintonia. Olá, muito boa noite. A nossa agenda começa falando que nos dias 1º e 2º de dezembro acontece o 2º Seminário Estadual de Direitos Humanos e Diversidade, com o tema Combate à Discriminação e às Opressões em Tempos de Retirada de Direitos. Certificado de 20 horas aula e as inscrições serão feitas no site www.esmep.org.br. Nos dias 30 de novembro e 1º e 2º de dezembro acontecem rodas de conversas com Pedro Luiz Rocha Montenegro, Direitos Humanos em Tempos Sombrios. Certificado 16 horas aula, vagas limitadas, inscrições em direitoshumanos@oabpi.org.br. Já nos dias 2 e 3 de dezembro, acontece curso de prática em juizados especiais cíveis, com o professor Robert Bezerra. As inscrições podem ser feitas em www.robertbezerra.com.br. Bezerra com S, segue o Sintonia. Sintonia Jurídica. Essa foi a Agenda Sintonia. Você ouve agora a Dica Sinjur com Felipe Gold. Dica Sinjur. A dica de hoje é o filme Um Crime de Mestre, de 2007. É narrada a história de um promotor público, jovem e ambicioso. Prestes a assumir um cargo importante numa famosa agência, ele tem um grande desafio ainda como promotor. Um caso simples de homicídio passional se torna cada vez mais complexo quando o réu tenta de tudo para ser absolvido. O promotor se vê diante de uma situação inusitada e intrigante. Cheio de reviravoltas e investigações complexas, o filme Um Crime de Mestre é a nossa dica Sinjur, o direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica. E já estamos chegando ao fim do nosso programa. Antes de encerrar, eu quero convidar você que é nosso ouvinte para também acompanhar o nosso quadro do Sintonia Jurídica na TV OAB. Você pode acessar a fanpage da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí, que é OAB Piauí. Lá você pode assistir o nosso vídeo comentando o tema da mediação de conflitos diante do novo Código de Processo Civil. Eu quero agradecer a sua companhia aqui na Rádio Universitária. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 18h30, com reprise no domingo, às 19 horas. Você pode rever todos os quadros na nossa fanpage, programa Sintonia Jurídica. Um abraço e até o próximo programa aqui na Rádio Universitária FM 96,7. A apresentação foi de Samuel Nascimento.
Produção de Rosiana de Moraes, edição de Felipe Gold, divulgação de Georgia Parente, trabalhos técnicos de Adriano Lima, direção de programação Ricardo Souza, supervisão de Alenita Carla e direção geral do professor Dr. Paulo Fernando de Carvalho Lopes. FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.